Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson da Sistemper e hoje eu vou fazer a apresentação da nossa calculadora rápida de custos e lucros que também faz orçamento de forma simplificada para o cliente. Então, esse aqui é o nosso sistema O Calheiro Software, certo? Então vamos lá, lembrando que isso aqui não é uma videoaula, é uma apresentação para aqueles que querem adquirir o programa, tá sabendo o que que ele faz, tá? Essa calculadora rápida, ela faz parte do nosso programa, que nós temos um programa aqui completo, que ele acompanha agenda, balanço financeiro, essa calculadora que eu vou estar fazendo a apresentação agora, cotação de material, recibo para a gente mandar para o cliente e o programa também ele manda orçamento com imagens. Então nós vamos ter duas opções aqui. Você pode mandar orçamento com imagem para o cliente, quem adquirir o plano completo aqui, né? O pacote completo aqui, lembrando que o nosso sistema não tem mensalidade, então você compra ele, tá? Então aqui nós vamos ter o pacote completo, que acompanha agenda, balança, calculadora que eu vou apresentar agora, cotação, recibo e ou a parte de orçamento com imagens, já acompanha essas imagens e vocês podem estar adicionando qualquer foto aqui para dentro. Então vocês podem ir numa obra que vocês já fizeram ou pegar ali no celular uma foto de serviço que vocês já executaram e estar colocando para dentro do programa, tá? Então tem a opção de comprar o programa completo, com tudo isso já incluso, ou para quem não quiser pegar o programa completo, está começando agora, né? Então também nós temos a opção de pegar somente a parte de orçamento simplificado, tá? Sem imagem, ele também faz a geração de orçamento para o cliente, mas sem a foto, tá bom? Então nós temos as opções. Ou você compra o programa completo, que já vem com todo aquele pacote ali, né? Ou então só essa calculadora rápida aqui, que já faz o orçamento para o cliente também de forma simplificada e já consegue saber o custo e o lucro que vai ter na obra aí, tá? Então vamos lá. Então vamos começar aí. Como isso aqui é uma calculadora rápida de custos e lucros, o que nós temos que cadastrar primeiro? Todos os nossos custos. Então esse cadastro aqui vocês vão fazer uma única vez, tá? Vocês vão cadastrar aqui as equipes, então cadastrando o nome do funcionário e o salário que vocês pagam e a quantidade de hora que eles trabalham aí por mês, certo? Segundo passo, cadastrar as taxas. Então, nós vamos cadastrar aqui as taxas de cartão da maquininha que vocês trabalham aí, né, da operadora. Boleto. Quem não trabalha com boleto não tem problema, é só pular essa etapa aqui. Nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica e comissão de vendedor. Não tem vendedor? Não tem problema, tá? Mais uma vez, paga aí comissão para um pedreiro, para um mestre de obra, para um engenheiro, para um arquiteto. Então, quando pagar a comissão, coloca aqui geralmente a porcentagem que você costuma usar, tá? De comissão. Beleza. Então já fiz os dois cadastros aqui. Então o que acontece? Quando eu for escolher aqui, por exemplo, 3,65 da chapa aqui galvanizada 0,26. Para ele chegar nesse valor aqui da chapa, eu também vou ter que cadastrar aqui em adicionais insumos, aqui embaixo aqui adicionar novos itens. Aqui eu vou ter meu banco de dados onde eu vou fazer todo o meu cadastro. Então, cadastro de adicionais insumos, eu vou cadastrar aqui. O cadastro de pintura, cadastro de chapas, também eu vou fazer aqui. Então vamos lá, aqui então é bem simples, você vai só digitar um nome aqui e o preço que quiser do lado. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 90, 80, 60, certo? Então vocês vão estar colocando o nome aí do seu adicional e o valor que quer aqui do lado. Mesma coisa para pintura, mesma coisa para chapa, tá? Eu deixei cadastrado assim, mas vocês vão poder fazer toda alteração que quiser fazer aqui, tá? Tranquilo. Outra coisa que pode ser feita aqui, muito fácil, é o seguinte, tá? Por exemplo, os meus adicionais aqui eu vou ter que subir tudo 5%. Em vez de ter que vir aqui digitar tudo 5%, né, item por item, eu tenho a opção de fazer o seguinte: eu posso vir aqui, colocar aqui, 5% e clicar no botão atualizar a tabela dos adicionais. Então, quando eu clicar aqui, o que ele fez? Ele atualizou num clique só toda a tabela de itens adicionais. O mesmo eu vou ter para a tabela de pinturas, eu só colocar a porcentagem e atualizar, ele me atualiza tudo. E o mesmo aqui para a minha chaparia, a mesma coisa. Então, é só clicar aqui e atualizar e ele vai atualizar toda a tabela minha de chapa aqui. Beleza? Isso vocês vão fazer só uma única vez, o cadastro, e depois só vão estar atualizando ali conforme tiver o aumento, tá? Então, beleza. Então, esse foi o meu primeiro procedimento, fazer os cadastros. Depois feito isso aqui, a gente não precisa cadastrar mais nada. O que a gente precisa fazer? O orçamento do cliente. Então, vamos lá. Vamos aqui no botão novo. Lembrando, né, que nada aqui é obrigatório, a não ser o nome do cliente. Então, todo orçamento tem que ter pelo menos um nome.
O restante aqui dos dados é tudo opcional, tá? Então aqui eu posso estar escolhendo aqui, ó, se isso aqui é um pedido, uma ordem de serviço, serviço de mão de obra, um orçamento simplificado, uma visita técnica, tá? Mas eu vou escolher aqui a opção orçamento e vou colocar aqui. Vendedores, eu tenho a opção de lançar aqui, ó, lançar vendedores. Eu posso estar colocando o nome do vendedor e o contato aqui do lado, então vocês podem estar salvando aí todos os seus vendedores. Para quê? Quando eu for fazer o orçamento, né, eu escolho qual é o vendedor e ele já vai me trazer ali o contato daquele vendedor. E vou salvar aqui. Então o cliente aqui já está salvo aqui, o Anderson. Então o que eu vou colocar lá? Por exemplo, eu precisei lá de 5,85, vou escolher um material aqui, por exemplo, o corte 35, ok? Cheguei no resultado aqui. Aqui eu posso escolher o ambiente, eu posso estar digitando aqui, escrever o que eu quiser digitar, mas por exemplo eu posso colocar aqui que isso é uma calha padrão. Tá? Se eu precisar de mais itens, eu tenho que lançar mais coisas aqui no orçamento do cliente, eu vou vir aqui no ADD mais peças, aqui, né, adicionar mais peças, e vou colocar lá, por exemplo, aqui 4,87, vou escolher agora o corte aqui, por exemplo, corte 50, tá, como exemplo, e vou colocar que isso aqui é um rufo, entendeu? Vou botar aqui 5,85, vou colocar aqui também do corte 50, não tem problema, posso colocar aqui, corte 50, e posso colocar aqui também rufo, mas eu posso vir aqui se eu quiser, vou botar lá o rufo garagem, se eu quiser escrever, rufo segundo piso, tá? Então cada um escreve aí o que quiser escrever, tá? Então isso aqui ele é editável, cada um pode vir escrever o que quiser aqui. E conforme eu vou colocando aqui, ele já vai me trazendo o preço, tá bom? Então eu já tenho meu custo de material aqui, esse já é meu primeiro custo. Segundo, esse aqui é opcional, não é obrigatório, mas eu posso estar escolhendo a equipe que vai executar o serviço lá na casa do cliente ou que já foi, porque esse aqui eu posso fazer lá no final do serviço também. Então, por exemplo, vou escolher aqui equipe 2 e o tempo que essa equipe levou. Por exemplo, se levou meio período, que é uma manhã, um período inteiro, que é um dia, né? Ou a quantidade de horas aqui que eles usaram. E depois vai pulando lá, né? De um dia e meio, dois e meio. Então vamos dizer que eles levaram lá 6 horas para executar esse serviço. Tá? E eu mandei todo mundo para lá. Pronto. Vamos lá, adicionar os insumos. Então aqui eu posso estar escolhendo tudo que eu quero colocar. Por exemplo, eu quero colocar PU. Então tem que sachê, tubo, né? Vou trocar só com a setinha do meu teclado aqui, ó, para cima e para baixo, eu vou trocando. E se eu quiser ir trocando mais, eu vou colocar aqui. Mas eu vou digitar aqui, né, P de PU, vou botar lá tubo e vou dizer que eu precisei de 3 tubos. Saída, vou botar aqui saída de 50, eu precisei de 2 saídas. E assim eu vou colocando todos os itens adicionais que eu quiser. Outro tipo de adicional seria o quê? Almoço, gasolina, frete, qualquer valor que você quer adicionar nesse orçamento, né, em cima desse orçamento. Então, por exemplo, vou botar aqui R$150 de almoço e gasolina, tá? Beleza. Então eu já tenho aqui outro custo aqui. Pinturas, então a mesma coisa. Por exemplo, o cliente precisou pintar uma pecinha ali de branco, foi 3,50 metros, né? 3,5 metros, né? Esse valor aqui já vai ser cobrado lá do cliente. Se eu quiser colocar outro valor qualquer aqui, também eu posso estar vindo e colocar, tá? Não tem problema. Então já tem todos os meus custos aqui, ó. Custo de material, custo de pessoal, dos adicionais e de pintura. Então somando tudo isso, meu custo de material aqui ficou R$ 1.534,25. Nesse botãozinho azul aqui, quando eu clicar nele, ele já vai dar o valor de venda sugerido para o cliente. Como é que ele chegou nesse valor de venda sugerido? Aqui nesse botão vermelho, porcentagem, é onde eu vou dizer a minha margem de lucro. Por exemplo, se eu trabalhar com 100%, então claro que o mesmo valor que eu estou cobrando, eu estou ganhando 100% em cima, vai ser o mesmo valor que eu vou estar ganhando, né? Mas, por exemplo, eu posso botar aqui, se trabalhar com 35%, esse aqui vai ser o meu lucro. Se eu trabalhar com 50%, esse vai ser o meu lucro. Eu vou deixar aqui em 50%, tá? Só como exemplo. Então tá, então quer dizer que com 50% esse aqui é o valor de venda sugerido e esse aqui é o meu lucro. Mas, por exemplo, eu já fechei serviço com o cliente e eu fechei com ele lá em R$2.100. A menos, né? Menos do que, né? Era para ser 2.300, mas eu acabei fechando com ele 2.100. Então eu posso vir digitar e esse aqui vai ser meu lucro, ok? Então, continuando aqui, ó. E esse aqui vai ser o meu lucro. Mas, por exemplo, se o cliente chega e pede para passar em 10 vezes no cartão, aí eu tenho que botar essa taxinha aqui do cartão em 10 vezes. Então meu lucro aqui, ó, já vai cair. Certo? Por quê? Porque eu vou ter que pagar R$ 73,50 de taxa. O cliente vai depois no final do serviço e me pede uma nota fiscal. Então mais R$ 94,00. E, por exemplo, eu tenho que pagar ainda mais a comissão para alguém. Então olha só, meu lucro acabou ficando só R$ 292,75.
Claro, se eu tivesse cobrado o preço sugerido, seria esse aqui, mas como eu cobrei 2.100, acabou ficando só 295. Beleza? Então esse aqui eu posso fazer no final, já depois de ter feito a obra para o cliente, ou na hora que eu estou fazendo o orçamento, eu já fico sabendo aqui o lucro que eu vou ter nesse serviço aí. Tá? Então aqui, ó, vamos gerar o PDF. Vamos clicar aqui e eu tenho a opção já de imprimir a via do cliente e imprimir a minha via. Mas antes eu posso estar escolhendo aqui, ó, editar as informações para o cliente. Então aqui é onde eu vou digitar lá embaixo do orçamento para ele tudo que ele quer saber, né, tudo que ele precisa saber. Até a mensagem de agradecimento, que ela é editável, tá? Vocês podem estar editando. Ok. Eu tenho a opção que pode aparecer as medidas para o cliente, se quero que apareça ou se eu não quero que apareça, porque às vezes eu fui lá, tirei a medida e ele pode estar pegando meu orçamento e estar encaminhando para outra empresa, então posso escolher não mandar a medida, mas aqui eu vou deixar com medida, tá? Essa opção vocês decidem na hora. Também tem a opção de mandar ou não mandar o valor individual, então assim, eu posso mandar preço de item por item para ele ou só o valor total. Tá? Então você escolhe aqui se quer, não quer mandar o valor individual, só o valor total, ou não posso mandar os valores individualmente. Então vocês escolhem aí. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: quando eu coloquei aqui R$2.100 aqui, ele já pegou esse 2.100 e já dividiu pelas 3 peças que nós estamos fazendo lá. Então aqui, ó, vamos clicar aqui no botão para vocês verem. Então aqui, ó, ele pegou esse 2.100 aqui, ele já dividiu. Tá? Por exemplo, se eu tirar aqui 1 centavo, né? Vai ficar lá o 2.100. Então ele já fez a divisão pelas 3 peças. Tá? Então, mas por exemplo, aqui deu R$704. Eu quero arredondar para 700. Eu posso vir aqui e arredondar. Aqui deu 671,88, mas eu quero arredondar para 670. Também posso. Aqui deu 723,74, mas eu quero arredondar para 700. Então do 2.100 agora ficou 2.070. Por quê? Nesse arredondamento que eu fiz aqui, eu acabei tirando R$30. Né? Foi arredondando para baixo aqui. E esse ficou o meu lucro aqui, ó, 262,75. Então vocês têm a opção. Ou ele faz a divisão automaticamente, pega o total que eu quero, 2.100, e vai dividir aqui. Ou eu posso estar vindo aqui dentro e eu mesmo estar digitando, né, os valores que eu quero cobrar do cliente. Ó, vou botar aqui 700. Ficou lá, R$2.070. Tá? Então isso aqui é opcional. Aqui se eu quiser mudar, né, o item aqui também, não tem problema. Posso estar mudando aqui o ambiente, a mensagem que eu quero mandar para o cliente. Tranquilo. Tá? Então vamos salvar aqui. Então beleza, o que eu vou fazer agora? Vou mandar imprimir a via do cliente. Então aqui, ó, uma cópia, salvar em PDF, que é para eu poder estar mandando lá no WhatsApp Web. Vou salvar aqui lá com o nome do cliente lá, o Anderson Luiz, e vamos salvar aqui. E esse aqui é o orçamento que eu vou encaminhar para ele. Tá aqui o orçamento. Ó. Lembrando, né, que a logo vai a logo de vocês, quem for fazer aquisição do programa, né, vai a logo de vocês, todos os dados da empresa de vocês vão aparecer aqui. Aqui os dados do cliente, os dados do vendedor, a opção que eu escolhi orçamento, e tá lá, ó, item número 1, a calha padrão, o corte que é o valor, item número 2, o rufo do segundo piso, né, o corte e o valor, e aqui também o rufo da garagem, o corte e o valor. Eu tinha opção, se eu quisesse ter cancelado ali, né, eu podia ter tirado, né, a medida aqui, mas eu decidi mandar com medida. E também tinha a opção de não mandar com valor individual, somente o valor total lá embaixo. Tá? Então isso vocês decidem na hora que estão fazendo o orçamento se quer mandar a medida e o valor individual. E aqui aquelas observações que eu deixei lá no final do orçamento para o cliente. Fechou? Então esse aqui é o orçamento que você vai pegar, vai salvar aí no seu computador, vai abrir o WhatsApp Web e vai encaminhar para o cliente. Tá? Então fechou. Fiz o orçamento aqui do cliente e eu já posso imprimir a minha via também desse orçamento aí. Então já posso deixar salvo aqui para mim aqui a obra do Anderson aqui, ó. Então vou salvar aqui como obra Anderson, ok? E vou salvar aqui. Porque esse cliente fechou, o que acontece? Eu já tenho salvo aqui tudo que eu vou gastar com esse cliente aqui, ó. Então tá lá o nome do cliente, o material, o corte que eu escolhi, né? A quantidade de metro que eu vou precisar, tá? O valor do metro e o valor final que eu vou passar para o cliente aqui. Né? Esse aqui é o valor de custo, na verdade, né? O meu valor de custo. Aqui é o valor que eu passei para o cliente, é R$700 o corte 35, ele me custou 290. O corte 50 aqui, eu passei 670, ele me custou 257, e o outro corte 50, estou passando a 700 e me custou a 309. Por que aqui para o cliente ficou mais caro? Porque, claro, eu tive o custo de material aqui, né? Custo de pessoal, os insumos, taxa, tudo isso. Então,
Por isso que para o cliente lá ficou mais caro. E aqui eu já consigo ver tudo, ó, total que eu vou gastar com chapa, a equipe que executou, então se acontece, deu um vazamento, um problema, 6 meses, 8 meses depois, meu Deus, quem é que foi nessa obra? E aí não lembra mais quem que teve lá, aqui eu consigo ver qual foi a equipe que teve lá na casa do cliente, o tempo que eles levaram, quanto que esse tempo me custou, lembrando que é opcional, não é obrigatório botar, o que foi usado lá no cliente, então tudo que eu usei de itens lá, de insumo e de matéria-prima que eu precisei usar, posso estar colocando aqui, né? Como aqui eu coloquei combustível e almoço, 150. Então eu tenho total aqui, dos adicionais, total de pintura, taxa de cartão, 72,45 parcelado em 10 vezes, a nota fiscal 93,15, né, a taxa aqui da nota, comissão do vendedor que eu paguei 103,50, né? Então tem o total de taxa. Então aqui eu fico sabendo, ó, total do meu material sem as taxas foi esse aqui, tudo, né? Meu custo foi esse aqui na verdade, mas aí a gente teve as taxas ali, né? Total das taxas foi para 1.803. Esse foi o valor que eu passei para o cliente, é 2070, né? Então se eu voltar, tá lá, né? Orçamento 2070, é o valor que eu passei para ele. E esse aqui vai ser o meu lucro aqui, 262,75. Então na mesma hora que eu já consigo mandar o orçamento para o cliente, eu já mando o orçamento para ele, eu já consigo saber todo o meu custo e o lucro daquela obra ali, tá? Então lembrando aqui, né? Quem for adquirir o programa, nós vamos dar uma aula. Tá? Nós vamos fazer a instalação no seu computador, nós damos a aula, todo o treinamento de como usar o passo a passo e também tem um suporte online. Lembrando que aqui, né, onde está dados da empresa, vai aparecer todas as informações da sua empresa. E também, voltando a lembrar, né, quem querer adquirir o programa completo, tá? Que é aquele que vem já, aí quem adquirir o programa completo vai conseguir fazer o quê? Ou pode mandar orçamento assim com imagem, com as fotos já, né? Completinho já, ou tá lembrando que aqui é uma folha, tá, mas pessoal, mas tem mais folhas, tá? Se caso tiver mais desenhos, ele vai aumentando a quantidade de folhas aqui. Eu só coloquei em uma folha só, tá? Nesse aqui com imagens aqui. Ou, né, ou vai mandar de forma simplificada. Então, a pessoa escolhe se ela quer comprar o programa completo ou se ela quer comprar só a calculadora rápida. OK? Então fica a critério de cada um, certo? Então, vamos lá. Gostou? Se interessou? Manda um WhatsApp no 47996634244. Nós temos a demo também dessa calculadora rápida e do programa completo. Anderson, me interessei. Entre em contato ali e a gente manda a demo para você fazer um teste, testar uns dias aí na sua empresa, ver se adapta, né? E beleza, então só entrar em contato aqui com a gente por esse WhatsApp e nós encaminhamos todo o material aí para vocês. Beleza então, pessoal? Um abraço.